Senhor, nessa manhã, Pai, nós declaramos a Tua grandeza, Tua soberania, Tua bondade, Deus, e o Teu cuidado por nós, Senhor. Amém. Foi Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Jesus, Jesus, foi teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Jesus, oh, Jesus, tu és o Rei, Senhor Jesus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo, não. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu amor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu vivo
pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço mesmo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você acreditou na minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo, não. Amém. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar
lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Até em função dessa nossa última oração, comentar a respeito dessa nova forma litúrgica que todo mundo está tendo que aprender a conviver, e a gente, de alguma forma, já a fazia há muito tempo, né? Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a disposição, a generosidade da igreja nas contribuições, nas ofertas, enfim. Nós já adotávamos esse princípio de receber direto na conta. Então, quero mais uma vez agradecer e compartilhar com os irmãos uma coisa que a Luciana Almeida falou no domingo passado, que é a questão da desvalorização do real. E nossos missionários recebem uma quantia fixa em reais e, portanto, a cada mês e a cada desvalorização do real, eles têm recebido menos. É uma proposta, então, um desafio à igreja para que a gente renove a nossa generosidade, o nosso compromisso, para que a gente, de alguma forma, possa corrigir um pouco essa queda do valor, né, deles. Eles estão lá fora, estão em tempo integral, se dedicando ao Senhor por isso, para a obra dele, para a implantação do reino, mas a cada mês que passa é como se eles fossem recebendo menos. E esse é um desafio para a gente, né, de tentar recuperar um pouco esse poder aquisitivo. Então, era essa a preocupação que eu gostaria de externar, mas mesmo assim, diante disso, quero agradecer à igreja por toda fidelidade, generosidade ao Senhor. Graças a Deus, nós temos seguido avante com a graça de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que a gente já faz no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26. É muito bom a gente seguir nessa nossa metodologia, porque acaba que a gente não escolhe temas, né? E acaba que, mesmo aquelas questões mais difíceis de serem tratadas numa pregação, numa mensagem,
a gente acaba tendo que tocar nelas, e acaba que a gente é desafiado a ouvir o que a gente quer ouvir e o que a gente não gostaria tanto assim de ouvir, mas que é necessário a gente ouvir. Então, essa sequência de mensagens que segue o texto bíblico é muito mais saudável para a gente. E hoje a gente vai fazer, então, essa meditação em Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26. Vou fazer a leitura na NVI, que está sendo projetado aí pelo Adriano, e o texto diz o seguinte: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amém. Até aqui. Esse trecho aqui que Marcos traz para a gente é a cura desse cego, né? É uma cura bem conhecida por nós, e ela é muito semelhante, essa cura, esse milagre, ele é muito semelhante a um texto que a gente leu há 2 minutos atrás, que a Val trouxe a meditação para a gente, sobre a cura do surdo e gago, né? E a gente percebe que esses 2 milagres, eles têm, assim, algumas similaridades, né? A gente vê que as 2 pessoas ali foram trazidas, né? Tanto o surdo como esse cego aqui agora, algumas pessoas trouxeram essas pessoas a Jesus, crendo que Jesus poderia fazer a diferença, fazer algum milagre, fazer um milagre na vida deles. A gente vê também que ambos foram curados na utilização de um elemento bem peculiar, né? Até meio esquisito, mas Jesus utilizou de cuspe, de saliva para curar essas pessoas, né? E isso é uma coisa bem diferente, bem peculiar mesmo. Na verdade, a gente sabe que naquela época as pessoas tinham a crença de que havia alguns elementos curativos na saliva, e acho que Jesus, de alguma maneira, se utilizou desse entendimento daquela época, mas é uma coisa que também que ambos os milagres apresentam, né? Então, a pessoa foi levada por alguém, ambos os milagres teve a utilização de saliva, e uma outra coisa muito interessante é que em ambos os milagres, Jesus quis que houvesse discrição a respeito deles, que não houvesse alarde, que não houvesse grande divulgação. Jesus, em ambos os casos, pega a pessoa à parte, leva para longe da multidão, e a gente vê aqui que, no caso desse cego, que a gente leu aqui agora, Jesus pega na mão dessa pessoa e leva para fora do povoado. E logo depois, no finalzinho, ainda enfatiza: olha, não entre no povoado, não volte para o povoado, vá para sua casa, para que não haja alarde. A mesma coisa acontece no final do registro da cura do surdo e do gago, quando Jesus diz para ele não divulgar para ninguém. Então, são algumas semelhanças que a gente vê. Mas o que eu quero começar falando aqui é justamente sobre esse ponto que Jesus fez questão que houvesse uma descrição a respeito desse milagre, né? Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, e depois mandou: olha, não vá para o povoado, não volte para lá, não divulgue para ninguém, vá para sua casa. Jesus, de fato, não queria nenhum alvoroço. Jesus se recusava a ceder à tentação de ser reconhecido como um grande operador de milagres. Jesus não queria essa mecha para si, não queria ser reconhecido por isso, não queria que isso fosse o grande chamativo dele. Então, isso de fato era uma tentação, né?
Jesus ser visto e reconhecido como um grande milagreiro, poderia ser uma tentação, mas Jesus não cedeu a essa tentação, ele resistiu. E de fato, aqui a gente percebe que Jesus, olha que interessante, não queria ser glorificado por isso naquele momento. Jesus não quis ser glorificado por esse milagre naquele momento específico. Isso porque Jesus entendia que seria inadequado e ele ser glorificado naquele momento poderia atrapalhar sua missão principal, que é a salvação de vidas. Então Jesus entendeu, olha, se eu for glorificado agora, eu vou me atrasar e eu vou me desviar do meu objetivo. Existe um momento certo para cada coisa, é o que Eclesiastes diz, né? Há uma ocasião apropriada, uma ocasião certa para tudo na Terra, na nossa vida. E o que a gente vê aqui é Jesus aplicando isso, olha, há um momento certo para que eu seja glorificado, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou o próprio Deus, há um momento certo para eu ser glorificado, mas naquele momento, apesar dele ser digno de toda honra, de toda glória, não era o momento adequado para ele ser glorificado pelas pessoas do povoado. E isso ensina algo para a gente. Isso ensina uma coisa assim, muito importante que a gente precisa observar, tentar aplicar na nossa vida. Pensa bem, se até Jesus, realmente digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda adoração, se até Jesus identificou o momento certo de ser glorificado no seu ministério, o que dizer de nós? Imperfeitos, falhos, frágeis, maus. Se essa é uma verdade que deve ser aplicada para Jesus, que Jesus aplicou na sua vida, identificando quando ele poderia ser honrado e quando ele não deveria ser honrado, quando ele deveria ser glorificado e quando não deveria ser glorificado, isso tem que ser muito mais real na nossa vida, porque é questionável se nós merecemos alguma glória, se nós merecemos alguma honra, mas Jesus não. E João Batista deixa isso muito claro para a gente, num testemunho grandioso que está registrado em João 3,30, quando ele fala, olha, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a gente sabe, e agora eu chamo muito essa questão da nossa realidade, para o nosso contexto evangélico, para o nosso contexto de igreja, de cristianismo, porque eu percebo que a gente acaba praticando isso que João Batista propõe e nos ensina como ser um grande valor para o cristianismo, mas a gente acaba, na prática, fazendo uma sutil diferença. A gente glorifica o nome do Senhor, a gente enaltece o nome do Senhor, a gente honra o nome do Senhor, a gente eleva o nome do Senhor, a gente faz de tudo para que o nome de Jesus seja engrandecido. Só que na segunda parte a gente acaba mudando, a gente acaba transformando algo para essa verdade como se fosse, olha, é necessário que ele cresça e que eu cresça de carona e que eu seja conhecido também e que eu seja notado também. Mas isso é um grande erro, meu irmão. Isso é um erro muito grande. Toda glória que possamos receber pelo agir de Deus na nossa vida, toda glória que possamos receber por Deus agir através de nós, pela obra de Deus na nossa vida, deve ser anátema, deve ser rejeitada. Porque nós não somos donos dessa glória, não nos cabe essa glória não nos pertence, é apropriação indevida, é roubo. Tudo que Deus faz na terra, na minha vida ou na sua vida, é para a glória do nome de Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo que está no nosso meio, a Bíblia testifica e nos diz isso, que o Espírito Santo está aqui não para elevar o seu nome, mas para glorificar o nome de Jesus Cristo. O agir de Deus na nossa vida, seja lá no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no ministério, seja numa função, seja praticando um dom que Deus nos deu, a glória, toda a glória deve ser dada a Cristo, porque nós não somos nada.
É necessário que ele cresça, e que ele cresça na minha vida, e que eu diminua, que nós diminuamos. Importa que ele cresça, porque é dele toda a honra e toda a glória. Eu fico imaginando, eu queria te convidar a imaginar isso comigo. Imagine se João Batista não tivesse abraçado essa postura de João Batista diminuir e o nome de Jesus Cristo ser elevado. O que seria do cristianismo hoje, já que João Batista estava se levantando como um grande líder e algumas pessoas já se questionavam, quem será o Messias? Tu és João Batista, você é o Messias, você é o Senhor? Então foi muito necessário que João Batista abraçasse essa responsabilidade de ele se diminuir, ele se apagar, ele sair de cena, para que Jesus, o verdadeiro rei, o Senhor, se elevasse. Agora, já imaginou se João Batista não tivesse abraçado essa postura? O que seria do cristianismo? Talvez seria um cristianismo hoje contaminado por estrelas, talvez um cristianismo cheio de semideuses, uma religiosidade, aí vamos trazer para a realidade evangélica, talvez a gente estivesse vivendo uma realidade de uma religiosidade evangélica cheia de semideuses, de estrelas, uma religiosidade dividida, uma religiosidade sectária. E aí você vai perceber que, na verdade, a gente tem vivido isso hoje. A gente olha assim para a nossa realidade, a nossa religiosidade evangélica, o que existe hoje são estrelas, semideuses, pessoas que na sua liderança, no seu nome se elevando, acabam promovendo a divisão, sectarismo, a gente acaba dividindo a glória de Deus, que deveria só de Deus, ser apenas do Senhor, com estrelas do evangelicalismo. Aí você vai falar assim, olha, Daniel, tudo bem, eu reconheço que tem muita gente que está aí e é estrela, mas quer saber de uma coisa? Isso está muito distante da gente, porque a gente está aqui na nossa realidade, no nosso universo mais pequeno. Mas você já percebeu que todo esse sectarismo, todas essas estrelas, todas essas pessoas que estão abraçando glória para si mesmas, elas começaram pequenas? Elas começaram ali num testemunho e, de repente, foram sendo reconhecidas como pessoas que o mover de Deus, o agir de Deus acontecia na vida delas, ou através da vida delas, e a coisa começou a aumentar, a coisa começou a tomar proporções grandiosas, e começa pequeno mesmo. É por isso que precisamos apagar do testemunho daquilo que Jesus faz nas nossas vidas. A gente precisa nos apagar. A gente precisa tirar daquilo que a gente fala a respeito de Jesus todo o aspecto, todo o caráter personalístico em nós mesmos. A gente precisa voltar ao nosso testemunho, à nossa prática, o exercer do nosso ministério precisa voltar a ser cristocêntrico, dirigindo toda a honra e toda a glória ao Senhor. A gente precisa colocar menos pronomes na primeira pessoa nos nossos testemunhos. Menos eu fiz, menos eu sou, menos eu estou, menos eu posso. E mais, Jesus fez, Jesus faz, Jesus é. A Ele toda a honra e toda a glória. Aí você vai falar assim, Daniel, mas isso é tão natural, isso é tão normal, isso é tão do nosso dia a dia, a gente acaba falando um testemunho, e é muito difícil, é quase impossível a gente tirar esse caráter pessoal da coisa. É muito natural, na verdade, você ser reconhecido pelo aquilo que Deus faz através da sua vida. É verdade, isso é muito natural mesmo. Só que isso é muito natural no ambiente corporativo, isso é muito natural nas artes, isso é muito natural no mundo esportivo, isso é muito natural na política,
Mas o chamado da igreja não é para sermos naturais. O chamado da igreja é para sermos sobrenaturais, além, acima do natural. E esse é o verdadeiro significado de se viver na dimensão sobrenatural. Olha, é natural as pessoas abraçarem honra e glória para si mesmos. É natural as pessoas fazerem motivadas pela honra que elas terão. É natural as pessoas fazerem trabalhos e obras buscando honra e reconhecimento para si mesmo. Sim, isso é tudo muito natural, mas o chamado da igreja é para vivermos uma vida sobrenatural, e o sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida da igreja, nesse sentido, é tributarmos toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, porque a Ele pertence, somente a Ele. E que mal há nisso, Daniel? Olha que mal há nisso. Eu conheço uma penca de gente que hoje está afastada do evangelho. Eu não estou dizendo que isso é motivo, mas acaba servindo de desculpa justamente por esses estrelismos que a gente vê. Por pessoas abraçando honra que não são deles, que não é deles. Por semideuses no ambiente religioso, no ambiente espiritual, onde a gente aprendeu que isso não cabe. Às vezes a gente critica tanto, né, outros segmentos cristãos que adotam, veneram santos, glorificam santos, mas nós, nessa nossa inocência, nessa nossa normalidade, a gente acaba elegendo também os nossos semideuses, os nossos ídolos, e nós acabamos também, no nosso universo mais micro, tentando viver um pouquinho dessa identidade de semideuses também, sabe? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é que isso não seja uma questão de não vivermos a glória de Deus, claro, nós vamos viver a glória de Deus, mas no momento certo, no momento apropriado, assim como Jesus soube identificar que naquele momento não era momento dele ser glorificado, nós precisamos identificar que hoje, no nosso dia a dia aqui na Terra, não nos cabe sermos glorificados. Não nos cabe sermos honrados. Não nos cabe recebermos honra por aquilo que Jesus fez na nossa vida e através das nossas vidas. Um texto muito ilustrativo disso, que fala de uma forma muito aberta, muito clara sobre isso, e que mostra que vai haver um momento adequado para sermos glorificados na presença de Deus. É um texto que está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, olha que interessante isso aqui, eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, o ministério que exercemos, não é para ser alardeado, trombeteado por aí. Porque a gente acaba roubando a glória que é de Deus. E isso é uma decisão muito pessoal. Mas eu queria levar algumas questões para você nesse sentido. De quem queremos receber glória? De quem que nós queremos receber a glória? Receber a glória daqui, das pessoas que na frente falam bem e de repente atrás falam mal? Onde queremos receber a glória? Aqui, na terra, que daqui a pouco, daqui a mais um sopro, a gente não vai estar mais? Ou na eternidade, conforme esse texto promete para a gente? Por quanto tempo queremos isso? Na verdade, esse texto mostra para a gente que essa glória terrena é muito frágil, fugaz e passa muito rápido. Por isso, Jesus, a gente sempre lê esse relato aqui de que Jesus não queria muito alarde no relato dos seus milagres, porque ia atrapalhar o ministério deles, e a gente acaba passando
ao largo disso, não, isso aqui era para aquele momento, mas esse ato de Jesus, ele se aplica diretamente a nós, porque da mesma forma como naquele momento não era apropriado para Jesus receber glória, receber honra, essa é uma realidade para a gente, para cada um de nós. Este não é o momento apropriado para sermos glorificados, nem por homens, nem por Deus. Porque agora, neste momento, nesses dias, na nossa vida, aqui na terra, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. E esse é um aspecto interessante que eu vejo nessa cura do cego de Betsaida. Mas eu vejo um outro aspecto interessante. Olha que milagre diferente. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Aí o homem, parece até uma brincadeira, ele levantou os olhos e disse, eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Olha que milagre diferente! Um milagre que ficou meio ali pela metade, e Jesus fez uma parte, depois fez a outra. Eu não me lembro de nenhum outro milagre desse jeito, assim de Jesus. Então é bem diferente, isso aqui chama muita atenção da gente, um milagre que ficou pela metade, só depois que Jesus completa a obra. Que diferente, olha, o que aconteceu ali, meu irmão? O que de fato aconteceu neste momento? Faltou poder? Será que faltou o poder de Deus? Claro que não, né? Será que faltou fé? Não sei, acho que não, porque basta um tiquinho de fé, menor do que um grão de mostarda, para que grandes coisas aconteçam. Eu não acredito que seja isso, não. Na verdade, eu acredito, eu tenho plena convicção de que esse milagre tem muito mais um efeito didático para a gente, para nos ensinar uma grande coisa no reino de Deus. E se você prestar atenção, se você observar bem, a nossa atenção, quando a gente lê um texto bíblico, quando a gente estuda a palavra de Deus, a nossa atenção, ela geralmente, quase sempre, é atraída para aquelas grandes operações onde há ordens categóricas. Sempre que tem uma ordem categórica, a gente vê um milagre do Senhor, é tipo, abre-se a boca, saia dele, levante-se, levanta e anda, aquiete-se, acalme-se, mar. Então, sempre que tem esses momentos assim de ordens categóricas e alguma coisa acontece, a gente vê ali Deus agindo, e esses são relatos que geralmente chamam a nossa atenção, são relatos que a gente fala assim, não, olha aqui, Deus de fato agiu, Deus de fato operou, a gente ouviu ali a ordem dele. Isso chama muito a nossa atenção, é muito natural isso. Mas a verdade é que isso não é tudo que podemos observar no ministério de Jesus. Isso não é tudo o que Jesus fez. Na verdade, esses momentos de ordens terminantes foram ocasiões especiais, fruto da manifestação de uma vida plenamente cheia do poder do Espírito Santo. E aí, quando a gente vê uma vida plenamente cheia do poder do Espírito Santo, essas coisas acontecem mesmo. Isso é maravilhoso. Não há dúvidas disso. Quando você vê um milagre, quando você vê uma maravilha assim, acontecendo de uma hora para outra, instantaneamente, isso é muito bom. Isso enche os nossos olhos, isso é muito natural. Mas foram momentos especiais. O interessante é que todo o resto que, na verdade, excede em quantidade e em qualidade, ocorre de maneira processual. Jesus teve os grandes momentos de milagres, onde ele ordenou e as coisas aconteceram, mas esses foram momentos especiais. Todo o resto do evangelho, do ministério de Jesus, aconteceu em ocasiões onde as coisas aconteciam de maneira processual. E todas essas coisas que aconteceram de maneira processual, a gente vai observar que são coisas que aconteceram numa quantidade muito maior e numa qualidade muito maior também. Eu posso citar alguns exemplos de grandes ações divinas, onde a gente percebe que esse agir processual
supera em muito esses grandes milagres assim que aconteceram de uma hora para outra. Por exemplo, a ministração de Jesus sobre a incredulidade dos discípulos foi processual. A confiança que Jesus conquistou dos discípulos foi processual. Jesus conquistou pouco a pouco a confiança dos seus discípulos. A comunhão que Jesus ensinou entre os irmãos não foi uma coisa assim que Jesus estalou os dedos e falou, faça-se a comunhão, vivam em comunhão. De jeito nenhum, Jesus ensinou paulatinamente, progressivamente a comunhão entre os irmãos, a virtude do perdão, a virtude da humildade, a virtude da misericórdia, que isso é muito mais elevado do que qualquer milagre que enche os nossos olhos. Isso foi ensinado pouco a pouco, progressivamente. A centralidade do amor de Deus dentro do Evangelho de Cristo, isso foi ensinado processualmente. A própria divindade de Cristo, Jesus não fez assim, ó, creia que eu sou Deus. Não foi assim. Jesus mostrou e ensinou progressivamente que ele era Deus. A própria entrega de Cristo à cruz do Calvário teve um processo em momentos marcantes, começando ali na última ceia do Senhor, passando pelo Getsemane, pelo julgamento, pela cruz. A gente percebe que a própria entrega de Jesus na cruz do Calvário foi um processo de entrega. E isso não se restringe apenas no ministério de Jesus, a própria criação do mundo. Deus poderia simplesmente falar, faça-se o mundo. E tudo feito de uma hora para outra. Mas a própria criação do mundo foi um processo. Teve o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, sétimo dia de descanso. A própria criação do mundo. Não porque faltasse poder. Não porque havia alguma limitação. Mas existe uma questão muito didática aí, que a gente precisa aprender. E a gente percebe que, apesar dos grandes milagres, os milagres que enchem os nossos olhos, fazerem a gente saltar glória a Deus, aleluia, e falar em línguas estranhas, a grande maioria dos atos de Deus na nossa vida não acontecem assim no estalar de dedos. Na verdade, é o agir de Deus processualmente em nós, em nosso coração, na nossa mente, nos transformando pouco a pouco. Tudo isso e tantos outros marcos do Evangelho foram trabalhados de maneira processual. Aí acaba que é uma pena que os cristãos, de uma maneira geral, acabam não observando isso. E nós, cristãos, acabamos dando mais importância aos grandes relatos, aos grandes milagres que aconteceram instantaneamente. E a gente acaba replicando algumas inverdades por não observar direito essas peculiaridades do Evangelho. A gente acaba replicando, por exemplo, que tudo que Deus faz acontece assim de uma hora para outra. Deus sempre faz assim no estalar de dedos. Deus simplesmente ordena sempre, só ordena e as coisas acontecem. Você provavelmente já ouviu, ou de repente você mesmo já falou, né, alguma coisa mais ou menos assim, olha, quando Deus faz uma obra, Deus faz por completo e já termina. Se o negócio está pela metade é porque não foi Deus. Né? A gente costuma ver isso, minha mãe falava isso demais. Não que isso seja uma mentira em si, Deus faz uma obra completa, sim, mas existem ponderações importantes que é comum esquecermos. Essas ponderações revelam que Deus não age apenas instantaneamente, mas principalmente, pelo contrário, Deus age principalmente num processo de transformação de vidas que vai pouco a pouco, de amadurecimento, de maturidade. E é assim que geralmente acontecem as coisas na nossa vida. Eu citei aqui a minha mãe, porque minha mãe sempre... o que aconteceu com a minha mãe foi o seguinte, ela, aquele jeito bem tradicional de aceitar Jesus, ir na igreja, levantar as mãos e tal, e ela foi, e na semana que ela levantou as mãos lá na igreja, na semana que ela aceitou Jesus, por assim dizer, ela conseguiu deixar de fumar de vez. E ela passou a vida inteira dela sempre falando, Deus quando tocou no meu coração, ele tocou de uma vez, eu larguei o cigarro de uma vez só, e é assim que Deus faz e tal, é assim que Deus faz, mas não é só assim que Deus faz. Eu deveria ter falado isso para ela, mas não falei naquela época. E meu pai, ao contrário, meu pai só conseguiu largar do cigarro quando ele estava tomado pelo câncer de pulmão,
pela força. Mas a gente pode dizer que Deus agiu na vida da minha mãe e não agiu na vida do meu pai? A gente não pode dizer isso. Todos nós somos diferentes, todos nós temos uma constituição diferente, a forma de Deus trabalhar nas nossas vidas também é diferente. Eu diria muito mais que a forma como Deus agiu na vida da minha mãe foi, assim, muito peculiar. A forma de Deus trabalhar na vida do meu pai, eu acho que é o mais comum de acontecer. Um processo, num trabalho conjunto entre o homem e Deus, e um ajudando o outro, e um correspondendo ao esforço do outro. Nisso há um processo, nisso há um crescimento, e é assim que Deus costuma fazer. E aí, quando a gente esquece essa maneira processual do trabalhar de Deus, a gente acaba cometendo grandes erros, a gente acaba maltratando algumas pessoas, porque às vezes o trabalho que Deus fez na minha vida, que pode ter acontecido instantaneamente, não foi da mesma forma da vida de um irmão, e o irmão que está sofrendo, de repente, com um pecado que ele ainda não conseguiu largar, mas ele está lutando por isso, e de repente, quando ele olha que na vida dele está diferente do que aconteceu comigo ou com você, ele pode se sentir inferior, ele pode se sentir desprezado, ele pode se sentir de escanteio, ele pode se sentir menos amado por Deus, e a gente sabe que não é assim. O normal do agir de Deus nas nossas vidas é processualmente. E eu dou graças a Deus por esse relato de Marcos, que de uma maneira intencional quebra qualquer possibilidade de engano, de que tudo no reino de Deus acontece instantaneamente. Esse relato de Marcos mostra pra gente que não é assim. O agir de Deus na nossa vida é um processo sempre. E Marcos traz esse relato no contexto ideal. O Adriano está projetando aí a partir do versículo 22, eu queria aproveitar essa disponibilidade dele. Adriano, por favor, mostra o versículo 21, que vem bem a calhar essa projeção agora. Olha o que havia acabado de acontecer entre Jesus e os discípulos no versículo 21, desse mesmo capítulo 28 de Marcos. Isso, Jesus estava falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes para os discípulos, aí Jesus falando e os discípulos não estavam entendendo, os discípulos estavam pensando que Jesus estava falando sobre o pão material mesmo, e aí Jesus encerra a conversa falando, olha, vocês ainda não entendem. Então, a gente percebe aí que esse milagre parece ser... ele é bem intencional neste lugar aí, mas acaba sendo uma ilustração do que estava acontecendo. Os discípulos foram tocados por Jesus? Foram. E por isso, os discípulos criam em Jesus? Criam. Em certa medida eles criam, mas eles não criam plenamente. Em certa medida, suas vidas foram transformadas? Foram, mas não foram transformadas plenamente. Ainda faltava algo que esses discípulos aqui só iam ver se completar na vida deles lá no Pentecostes. E isso aqui, Jesus virando para eles, olha, vocês ainda não entendem. Muita coisa eles já entendiam. O agir de Deus na vida daqueles homens já tinha se iniciado, mas esse relato da prática, da vivência dos discípulos com Jesus, mostra de uma maneira muito prática de que Deus age na minha e na sua vida, assim como agiu na vida dos discípulos de uma maneira processual, de uma maneira paulatina. Só então, depois de se completar a obra de Deus na vida deles, lá no Pentecostes, eles passariam a ver as coisas claramente. E depois de acontecer isso, aí vem o relato desse milagre, onde Jesus toca inquestionavelmente na vida de um homem, e inquestionavelmente essa vida tem uma mudança, uma transformação. Essa pessoa que era cega começa a enxergar, mas começa a enxergar apenas vultos. A obra não estava completa, assim como a obra na vida dos discípulos não estava completa, assim como a obra de Deus na sua e na minha vida não está completa. Isso é a coisa mais natural no reino de Deus, o processo do agir de Deus na nossa vida. Esse milagre, então, na verdade, é uma ilustração do que estava acontecendo com os discípulos.
cegueira espiritual, já haviam sido tocados pelo Mestre, mas a transformação ainda não tinha sido completa. Eles ainda não percebiam plenamente as verdades espirituais, eles ainda viam árvores andando, enxergavam homens e viam árvores andando. Jesus falava de pão da vida e eles pensavam que era pão material. Jesus falava de fermento dos fariseus e dos saduceus e eles pensavam que Jesus estava falando ali do pão com a farinha que a gente comia na prática. Esse milagre, na verdade, é uma ilustração do que estava acontecendo na vida dos discípulos, mas o mais importante, esse milagre aqui, desse cego, é uma ilustração do que também acontece com você e comigo. É uma ilustração da nossa realidade. A obra de Deus na nossa vida está incompleta. E tem uma camiseta que fala muito bem isso, né? Vocês já devem ter visto. Camiseta que fica escrita aqui em obras, ou em construção, ou em manutenção, alguma coisa assim. Mas é bem interessante porque essa é a nossa realidade. Ninguém está completo aqui, ninguém está terminado aqui, ninguém completou a obra de Deus. Falou, opa, acabou Jesus, está tudo certo, já está no acabamento, acabou o acabamento. Não, nós estamos em construção. Eu diria até que eu, no meu caso, estou ainda lá nos fundamentos, Jesus ainda enchendo coisa na base da minha vida para que eu tenha alguma estrutura, mas essa é a realidade de todos nós estamos sendo transformados, todos nós estamos em obras. E aí, a gente ainda vê muita gente por aí, né, trazendo essa ilustração, essa narrativa do cego. É como se hoje a gente estivesse na nossa cegueira espiritual, parcial, digamos assim, a gente ainda continuasse vendo homens e imaginando que esses homens sejam árvores andando, porque a gente não vê face a face ainda, a gente ainda não tem uma visão plena da realidade do reino de Deus, e a gente jura que os homens que a gente vê por aí são árvores andando, a gente jura os nossos absurdos, porque acreditamos que os nossos absurdos são a verdade plena da vida com Deus. E o mais triste é que a gente estabelece verdadeiros concílios, na verdade, para provar que o que vemos, árvores caminhando por aí, não são pessoas. A gente levanta intrigas, a gente desfaz amizades, porque juramos que a nossa visão de mundo incompleta é a mais perfeita, é a mais correta, é a mais terminada visão que existe. Eu imagino Jesus falando para a gente, impressionado. Vocês ainda, assim como Jesus falou com os discípulos, vocês ainda não entendem? É como se Jesus falasse para a gente, vocês ainda não entendem que são imperfeitos? Vocês ainda não entendem que falta muito a ser trabalhado? Vocês ainda não entendem que tem muito espaço ainda para trabalhar no coração de vocês? Vocês ainda não entendem que eu preciso agir muito ainda na vida de vocês? A verdade é que todos nós temos esses ainda. Eu tenho vários ainda, onde eu sei que Jesus ainda precisa trabalhar no meu coração. E é por isso que cada um de nós precisamos dar espaço para Cristo prosseguir no processo de transformação da nossa vida. Jesus não muda a nossa vida no estalar de dedos, ele muda pequenas porções da nossa vida, até no estalar de dedos, mas a gente precisa estar aberto para o processo de Deus. E se a gente não enxergar isso dessa forma, a gente pode ter a impressão de que, olha, se Deus não fez ainda na minha vida, é porque ele não tem mesmo o que fazer, é porque não há nada mais para fazer, é porque o que tinha que acontecer já aconteceu, meu irmão, não é assim. As coisas que precisam ser mudadas na minha e na sua vida precisam sim ser mudadas. E nós precisamos dar espaço para que Deus haja plenamente na nossa vida. E essa é uma verdade absolutamente democrática. Todos participam dessa realidade, todos participam dessa verdade, não importa o tempo de conversão, não importa a função que desempenhamos no corpo ou na igreja, não importa a nossa idade, não importa se a gente fala em línguas ou se a gente é tradicional, não importa a quantidade de experiência que a gente tem com Deus, não importa. Ainda há muito a ser transformado em cada um de nós. E isso não é luxo espiritual, isso não é luxo espiritual que temos a opção de prosseguir ou alcançar,
Não se trata de opcional da espiritualidade com Deus. A transformação de Deus na nossa vida é uma urgência. O agir de Deus na nossa vida é uma urgência. Para quem não enxergava nada, é claro, para quem não enxergava nada, ver vultos é muita coisa. É grande feito, sim. Olha o que Jesus fez no primeiro toque na vida desse homem, o cara não enxergava nada. E de repente ele passa a enxergar vultos. O milagre aconteceu, a obra já está ali. Uma coisa grandiosa já havia acontecido. É um grande fato. Mas da perspectiva da visão perfeita, é apenas mais um tipo de cegueira. Da perspectiva de quem é totalmente cego, enxergar vultos é maravilhoso. Mas da perspectiva de quem é perfeito, enxerga perfeitamente, enxergar vultos é apenas mais um tipo de cegueira. Qual a perspectiva que nós estamos aplicando quando nós olhamos para nós mesmos, do nosso coração, da nossa vida? Qual a perspectiva que nós temos aplicado? Aqui na verdade, é importante nós recalibrarmos corretamente a nossa perspectiva. Você lembra o que Paulo disse para a gente, que está registrado lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17? Paulo fala algo maravilhoso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. O que eu quero dizer com isso? Não dá para sermos tocados pelo Mestre. Não dá para sermos transformados em algum aspecto pelo Mestre e continuarmos com a mente do passado. Se nós somos nova criatura, se nós estamos em Cristo, o agir de Deus já trabalhou em nosso coração, a nossa mente também tem que ser renovada, de tal forma que as coisas velhas já passaram. E a perspectiva que eu tinha de um homem não transformado, de um homem natural, de um homem não tocado por Deus, essa perspectiva de quando Deus não havia tocado na minha vida, ela tem que ficar para trás. Não dá para sermos tocados pelo Mestre e continuarmos com a mente do passado, com a mente do cego. Se a condição de cegueira absoluta ficou para trás, a mentalidade de cego absoluto tem que ser abandonada. E a mentalidade do cego absoluto é aquela mentalidade que diz, não, agora eu estou enxergando o vulto, está tudo muito bem, eu já consigo andar mais ou menos pela rua. Isso é mentalidade antiga que tem que ser deixada para trás. Jesus nos deu uma nova vida, uma vida de transformação, uma vida onde o agir dele tem que ser renovado constantemente em cada um de nós. E a nossa mente tem que estar baseada na nossa nova realidade. E a nova realidade é simplesmente uma nova cegueira diante daquilo que Deus tem para nos conceder. Senão, nós vamos considerar suficiente a metade do caminho. Não é sensato você considerar suficiente a metade do caminho. Vamos supor que você, olha, eu quero chegar, vou numa viagem, olha que loucura. Não, estou planejando ir numa viagem de carro, vou para São Paulo. Aí você vai lá e chega, sei lá, passa em Uberlândia. Ah, não, vou ficar por Uberlândia, já andei muito, já está suficiente. Não faz sentido. E é isso que Deus tem para a gente. Essa é a realidade de que não faz sentido ficar pela metade. Não faz sentido ficar pela metade se quem começou a boa obra na minha e na sua vida quer completar essa obra. Quer que a gente esteja numa estatura de varão perfeito, caminhando para essa estatura de varão perfeito. Acomodar-se no erro, acomodar-se no incompleto é um ato de desamor. Acomodar-se no incompleto é uma atitude de desamor. Desamor conosco mesmo, porque se nós nos amamos de fato, eu acho que isso é uma coisa, é um fundamento basilar, porque o Evangelho nos diz que devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Se a gente chegou
chega ao estágio de não amar a nós mesmos. Olha, o negócio está feio, mas se nós amamos a nós mesmos, nós queremos progredir, nós queremos crescer na presença de Deus, não diante dos homens, mas na presença de Deus. Nós queremos melhorar, nós queremos ser pessoas melhores se nós amamos a nós mesmos. Por isso é que acomodar-se no incompleto, acomodar-se no erro, é um ato de desamor com a gente mesmo. É um ato de desamor com o próximo. Porque, invariavelmente, o nosso erro, no qual a gente se acomoda, a nossa incompletude, no qual a gente se acomoda, invariavelmente, o nosso erro machuca as pessoas. Invariavelmente, o nosso erro gera mágoas, ressentimentos, o nosso erro machuca as pessoas com quem lidamos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. O nosso erro afeta as pessoas, e acomodar-se com o erro é um ato de desamor com as pessoas também. Recusar-se a melhorar é negar ao próximo a possibilidade de ajudar, a possibilidade de estender a mão quando o próximo precisa, é negar a possibilidade de socorrer o meu próximo quando ele estiver precisando. Recusar-se a melhorar é um ato de desamor, é um ato de desamor com o próprio Deus, porque Deus nos vê como filhos. E qualquer pai, qualquer mãe quer ver o filho crescendo. Qualquer pai, qualquer mãe que veja o filho se recusando a crescer, só vai ter decepção. Perceber que o filho poderia andar, mas o filho se recusa a crescer e prefere ficar só engatinhando. Olha que absurdo. Perceber que o filho poderia ser um homem ou uma mulher feito, mas o filho insiste em ser criança. É um ato de desamor para com Deus, porque esse Deus que não apenas nos criou, preste bem atenção, este Deus que não apenas nos criou, mas que morreu na cruz para nos salvar, ele quis nos salvar da imperfeição, da incompletude, da estatura mediana. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele morreu também para que a gente continue. E recusar-se, e você deixar de lado essa incumbência, essa responsabilidade de você se acostumar com o seu erro, com a sua claudicância, com a sua incompletude, é desamor para com Deus, porque ele morreu na cruz para que você seja perfeito. E a minha oração é que todos nós possamos abandonar essa visão de mediocridade na presença de Deus, de olha, está tudo muito bem, eu estou levando a minha vida desse jeito e está ótimo, está maravilhoso. Não está ótimo, não está maravilhoso. E digo mais, Deus não se alegra com a sua vida e com a minha vida se nós nos acomodarmos. Deus quer que a gente mexa as nossas estruturas. Deus quer que a gente cave o nosso íntimo para desenterrar coisas ruins que nos puxam para baixo. Deus quer mudança na nossa vida. Vamos orar por isso? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra ministrada nessa manhã. Te agradeço, Deus, pelo teu agir nas nossas vidas. E venho te pedir, ó Pai, que essa palavra que o Senhor nos entregou nessa manhã, ela se torne viva e transforme mudanças, se transforme e gere mudanças na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que a gente possa, Senhor amado, lutar a cada dia para nós não nos acomodarmos, para nós percebermos, ó Deus, que a tua obra na nossa vida é como a obra do Senhor Jesus na vida daquele cego que ficou pela metade, que poderia ter ficado pela metade, é como a obra na tua vida, na vida dos discípulos, que ainda tinha alguma coisa a ser transformada, Senhor, que a gente consiga identificar isso e que nós possamos ter humildade e desejo de te glorificar
com as transformações na nossa vida, Senhor. Seja glorificado com o transformar do meu caminhar, com o transformar dos meus passos, com o transformar da minha vida, da minha existência. Seja glorificado nisso, Senhor. A cada transformação minha seja tributado a Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor Jesus, somente a Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, seja glorificado na minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu nessa manhã de domingo. Em nossos lares, com nossos familiares, numa maneira privilegiada, Senhor, realmente. Podemos sentar com nossos computadores, utilizando celulares, tablets, e conectados à distância. Cada um aqui pôde ouvir a voz do Teu Espírito Santo falar enquanto ouvíamos a ministração do Daniel. Deus, é um privilégio que nos traz responsabilidades também. Sabemos que essa não é a situação média do mundo, mas creio que o Senhor também nos coloca como agentes transformadores nesse sentido, como agentes que podem fazer, Senhor Jesus, essa mudança, não só física, mas também nas mentes, nos corações, através da Tua palavra. Então, que esta mensagem, que esse culto que foi gravado e está sendo gravado, possa, Senhor, ser boa semente a ser plantada em lugares onde a gente jamais imaginou. Mas que, antes de tudo, eles encontrem lugar no nosso coração. Que, como o Daniel nos trouxe, tão inspirados pelo Espírito Santo nessa manhã, que a Tua obra que tem começado em nós possa ser completada em nós. Que percebamos que o caminho para a cruz é um caminho de humilhação e não um caminho de exaltação. É um caminho de fazer com que Cristo apareça e que nós diminuamos. Que essa comunidade, Deus, seja reconhecida pelo Teu nome, pelo Teu pastoreio, por professarmos e termos as características de Jesus. E assim, Senhor, quando nos relacionarmos ou quando nos propusermos a falar, serão as Tuas doces palavras e não as nossas conjecturas, ideologias ou manifestações. Oro também em especial, como o Wilson nos pediu, Senhor, por este dia que internacionalmente se comemora o Dia do Trabalho. Lembro, Senhor, que o trabalho foi uma condição colocada no Éden para nós. Que do suor do nosso rosto comeríamos. Senhor, e quando percebemos, Deus, aqueles que não suaram comendo, ou aqueles que suam não comendo, nossa alma se entristece, nosso coração se torna angustiado com essa situação. Mas, mais uma vez, Senhor, nós queremos nos colocar como agentes que estão em transformação e que podem levar a transformação aos outros. Que o Senhor comece em nós essa mudança. Que, para além daqueles a quem nós queremos mudar, que nós possamos mudar. Que eu, Rodrigo, possa encontrar em mim os locais onde eu acho que estou vendo homens, mas na verdade estou vendo árvores. E que o Senhor possa completar em mim, nos meus irmãos, nesta comunidade, e onde essa mensagem chegar, essa plena transformação. E que o nosso trabalho, como diz a Tua palavra, Senhor, não seja vão no Senhor. Que não seja para a nossa vanglória, mas que seja para a Tua glória. Assim nós oramos, Senhor, muito felizes, agradecidos,
mais uma vez renovados, mais uma vez consolados, mais uma vez exortados pela tua palavra. Nós nos despedimos nessa manhã, Senhor, sabendo que o teu Espírito Santo marcou este encontro conosco. E que privilégio é esse. Toma-nos pela mão, Senhor, como o Senhor fez com este cego neste texto. Nos leva, Senhor, para fora dos nossos limites, dos nossos entendimentos, para fora da caixa, Senhor. E nos cura completamente, e nos transforma completamente, e nos restaura a visão, Senhor, para que possamos enxergar e contribuir com o que o Senhor tem nos chamado a fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja conosco, em nome de Jesus. Amém.